Quero falar aqui com vocês também sobre o Neto Moura, onde o Nicola trouxe uma informação lá no portal Super Esportes e também hoje no seu vídeo já pela manhã, nesse sábado, o valor para o Cruzeiro comprar o Neto Moura em definitivo, tá? Eu tinha falado aqui com vocês ontem que não tínhamos uma ideia de quanto que seria essa cláusula de compra do atleta, porque o Cruzeiro não divulga essas informações. Porém, e até eu já tinha falado para vocês, né? Eu disse que seriam uns 3 milhões de reais, mais ou menos, para comprar o jogador, e é exatamente esse o valor de mercado que o Mirassol enxerga nele. Emprestou o Neto Moura aqui para o Cruzeiro com valor fixado em 1,5 milhão por 50% dos seus direitos econômicos, tá? Então é isso aí, 1,5 milhão de reais se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador até o final da Série B, depois que acabar a Série B e querer ficar com o jogador. Então não precisa preocupar agora com essas propostas que estão aparecendo. O Cruzeiro tem a prioridade de compra e o empréstimo até o final da competição. Na minha opinião, se ele continuar jogando desse jeito, não ficaria preocupado, porque o Ronaldo pagaria tranquilamente esse valor. Não é um valor alto, né? 2,5 milhões, 3 milhões e meio de reais. Eu acho um valor bem justo para um atleta que eu acho difícil o Cruzeiro conseguir revender ele por um valor gigantesco, mas ele tem uma idade boa, apenas 25 anos de idade, que já foi completado nesse ano de 2022, então é um atleta jovem e que nesse ano já tem 14 partidas, 3 assistências pelo Cruzeiro, na equipe do Mirassol também com números bem parecidos no Paulistão, também 14 jogos com 2 assistências. Foi revelado no Sport, jogou mais de 6 anos pela equipe de Pernambuco, teve passagens também pelo Vila Nova, adversário que o Cruzeiro enfrentou ontem, Ponte Preta, Mirassol, chegou no Mirassol em 2020, foi emprestado à Ponte Preta e também ao Remo no ano passado na Série B, onde teve um desempenho razoável. E você, o que está achando aí do Neto Moura? Que o Nicola conversou com o presidente do Mirassol e ele confirmou que 4 times do Brasil e 2 do exterior já procuraram para saber a situação do Neto Moura, mas ele tem interesse de fazer negócio com o Cruzeiro, porque foi o time que acreditou, né, no Neto Moura para disputar a Série B e também por já ter esse valor fixado de 50% por 1,5 milhão de reais. E você, o que está achando aí do Neto Moura, que é o melhor jogador do Cruzeiro na Série B, de acordo com o SofaScore, que é um site especializado assim, em estatísticas, né? Tem uma nota média de quase 8 na Série B, de acordo com a avaliação desse site, o melhor jogador da competição até aqui. A ação aqui que surgiu já na manhã dessa segunda-feira sobre a Justiça, né, que definiu essa rescisão e determinou os valores que o Cruzeiro vai receber e também do América Mineiro em relação à venda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense, no caso em abril desse ano. Lembrando que o valor total foi de 24 milhões de reais, que era a multa rescisória que já tinha sido depositada desde o dia pelo Atlético Paranaense, e o Cruzeiro alegava que poderia, né, cobrar um valor maior. Não era tão maior assim quanto eu estava esperando, tá? Era um valor bem menor, que eu vou falar aqui com vocês no vídeo, mas assim, a Raposa nem queria receber esse dinheiro por conta de ter essa expectativa de ficar com um percentual maior e até mesmo aumentar esse valor acima desses 24 milhões de reais, onde o Cruzeiro vai ficar com apenas 10 milhões e 800 mil, ou seja, 45% desse valor. O América Mineiro, que detinha 35%, vai ficar com 8 milhões e 400 mil, um valor bem interessante, né, para o América, e o próprio jogador vai ficar com 4 milhões e 800 mil, que era 20% dessa negociação. Se o Cruzeiro tivesse pelo menos ficado ali, se fosse, né, tivesse 100% dos direitos econômicos, tivesse pegado 24 milhões de reais, tudo bem, né? Eu acho que o Vitor Roque vale 24 milhões de euros, mas no final das hipóteses, estando ainda na Série B, o jogador, o Cruzeiro tem ainda um mecanismo de solidariedade. Se fosse 24 milhões de reais, estava tranquilo, pelo menos era um baita dinheiro que o Cruzeiro teria pegado, mas igual nessa circunstância aqui, um pouco inferior ainda aos 11 milhões de reais, é um valor bem pequeno, né? Infelizmente o Cruzeiro ficando com esse valor bem menor, mas o Ronaldo vai ter aí, né, essa opção aí nos cofres para poder pagar, né, algumas dívidas, ou por exemplo, se for investir em uma contratação, eu tenho certeza que o fluxo de caixa não estava esperando contar com essa venda já nesse ano, né, de 11 milhões de reais praticamente, enfim, então vamos ver aí o que o Ronaldo vai fazer com esse dinheiro. A juíza do caso que determinou, né, então, os percentuais, que tinha essa indefinição ainda sobre o Cruzeiro, sobre o América, então o Cruzeiro ficando com 45%, o jogador 20% e o América nos outros 35% restantes, onde no caso nos autos, que era no caso os acordos, né, entre Cruzeiro e América Mineiro, o América era o terceiro interessado nesse caso e apresentou que tinha feito um acordo lá no dia 24 de setembro de 2019, confirmando, né, ter 35% dos direitos econômicos do Vitor Roque, ficando com esse valor aí de 8 milhões e 400 mil reais. O Cruzeiro que estudava, no caso, ter esse aumento antes dessa definição do caso, que seria para 27 milhões de reais, ou seja, ao invés de 24 milhões, o Cruzeiro estava tentando cobrar os 27 milhões de reais
do Atlético Paranaense por conta de 2 aumentos contratuais que teve aqui no Cruzeiro. E até que faz sentido, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês, onde nessa sentença o Vitor Roque inicialmente tinha um salário que ele estava considerando nessa multa de 24 milhões de R$12 mil por mês. Porém, o Vitor Roque teve aumentos salariais quando estava aqui no Cruzeiro. Eu acho até errado, tá? Porque eles não consideraram isso. O valor dele, primeiramente, nesse primeiro contrato era de 12 mil, porém o Cruzeiro não colocou na CBF. Pelo visto, foi isso. Porque ele teve aumento, no caso era de 12 mil e depois foi para 15 mil a partir do dia 1º de dezembro de 2021, por ter alcançado 5 convocações para o time principal. Então, em dezembro de 2021, o salário dele já era de R$15 mil por mês, e no caso lá no dia 1º de abril desse ano, ele concluiu assim o 5º jogo profissional pelo Cruzeiro, no dia 26 de março, e ele teve um aumento para R$18 mil por mês. O Cruzeiro não estava pedindo um valor em cima desses 18 mil, que foi o último contrato, até eu acho que poderia, tá? Faz muito sentido, mas não foi. Foi a média salarial que ele teve aqui no Cruzeiro para essa cláusula de indenização, que foi de 13.500. Então essa seria a média salarial do jogador nesse período que ele esteve com o contrato aqui no Cruzeiro, ou seja, uma multa rescisória de R$27 milhões ao invés dos 24 milhões. Bom, quero começar falando aqui com vocês, no caso não é nem sobre uma notícia, né, sobre uma zoação aí do Natan, meio campista do Atlético Mineiro, emprestado ao Fluminense até o final dessa temporada, que depois da partida contra o Cruzeiro, ele que marcou o 3º gol, tá, do Fluminense, deu uma zoada aí na Raposa, e, enfim, na comemoração já deu para ver que ele falou várias coisas ali. Eu pensei que tinha ficado só nisso. Depois que eu tava vendo ali no Twitter, né, apareceu uma foto aí do jogador, inclusive com o próprio Fluminense repostando aí essa fake news que ele falou que aqui eu nunca perdi para eles, no caso se referindo que no Mineirão ele nunca tinha perdido pro Cruzeiro. E até, né, passou pouco tempo depois, já começou a repercutir uma foto, que inclusive eu postei lá no Instagram. Essa foto tá quase com 3 mil curtidas lá no Instagram. No Twitter também teve uma grande repercussão, com o Cruzeiro que venceu o Atlético Mineiro em 2021, com aquele gol do Ailton, né, em 2021, com o Natan, que tinha entrado no segundo tempo, e inclusive aparece na imagem lá com o placar de 1-0 pro Cruzeiro. Enfim, foi bem engraçado. É um jogador que, lembrando, está emprestado aí pelo Atlético Mineiro ao Fluminense até o final dessa temporada. E, no caso, ele jogou na equipe rival de 2018 a 2021, enfrentou o Cruzeiro em 2019 e também na temporada de 2021. Foi as 2 vezes, no caso, que enfrentou o Cruzeiro, 3 vezes no total. 2 vitórias ele realmente venceu o Cruzeiro e outra ele perdeu uma, né? Que foi nesse jogo aí que ele simplesmente quis esquecer no ano passado, ainda a última vez que ele enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Então deu uma repercussão gigantesca, até mesmo os torcedores estavam todo mundo muito irritado. Vejo que o Cruzeiro nunca teve uma treta aí com a torcida do Fluminense, mas depois dessa partida pode ter certeza, tá? Se o Cruzeiro der o troco aí neles em breve, vai ter uma repercussão gigantesca. O Cruzeiro já tinha eliminado lá em 2019 o Fluminense, mas assim, o Fluminense naquela época também não estava bons momentos indo para a Libertadores, igual está nesses últimos anos, então nem diria assim que teve essa grande rivalidade lá naquela época, em 2019. Nesse ano teve várias repercussões, inclusive do Fluminense, que por querer, né, quis postar ali aquela foto com o símbolo do Cruzeiro do Rio Grande do Sul no logo, depois ali de 3-0, né, no placar no final, só porque o Cruzeiro tinha postado aquele logo do Fluminense de Feira de Santana, né, da Bahia, mas o Cruzeiro postou, passou 1 minuto, já apagou, e isso foi no Twitter ainda, não foi nem no Instagram, onde tem mais repercussão, foi no Twitter, postou 1 minuto depois, apagou, depois que viu o erro. O Fluminense foi lá e quis fazer essa treta, realmente deu uma treta aí gigantesca nas redes sociais, só vocês lá no Twitter, no Instagram, que vai ver que vai ter vários torcedores aí do Fluminense bravo também, do Cruzeiro também, porque é sem graça ser zoado, né, ainda mais para um time que não tem muita comparação aqui com o Cruzeiro, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou sobre essa treta aí gigantesca depois dessa partida, e também do Natan, né, esquecendo aí que ele tinha perdido pelo Cruzeiro quando jogava ainda, no caso, pelo Atlético. Bom, então vamos lá, né? De onde que surgiu essa informação aí do Ricardo Goulart, onde tivemos algumas atualizações já na tarde dessa quinta-feira, no início da tarde aqui dessa quinta, com algumas informações importantes que eu quero passar aqui para vocês. A primeira e a mais importante delas do Adroaldo Leal, que é no caso jornalista lá da Rádio 98 FM, com muita credibilidade com as notícias do Cruzeiro. Eu vou deixar aqui aparecendo o tweet dele e vou ler junto com vocês, onde ele afirma o seguinte, abre aspas: Ricardo Goulart não virá para o Cruzeiro nessa atual temporada. O jogador e a direção celeste encerraram as conversas e o atacante não virá
nesse momento. Porém, isso não fecha as portas do clube para que o jogador possa vir defender a camisa do Cruzeiro futuramente, fecha aspas. E além dessa informação importante, tivemos também a do Super Sports, onde eles afirmaram, né, que as negociações esfriaram e o Ricardo Goulart fica distante de um acerto com o Cruzeiro, ou seja, não vai defender, né, a camisa do Cruzeiro nessa temporada de 2022. Eu quero trazer aqui alguns tópicos interessantes para complementar aqui essa informação. O jogador de 31 anos de idade que teve esse seu nome especulado e realmente foi analisado pela comissão técnica, mas desde o início sempre com muita cautela, até porque ele tinha um salário gigantesco e para aceitar uma vinda aqui ao Cruzeiro, por exemplo, teria que aceitar em mais do que 50% a diminuição nos seus vencimentos. Então não seria uma tarefa simples, né? Essas tratativas não era como se fosse qualquer um outro jogador com um salário dentro do teto ali do Cruzeiro de uns 100, 150, no máximo 200 mil por mês. Então, desde o início já era bem complicado. Eu tinha até uma expectativa de acerto, mas agora eu quero falar aqui sobre o que eu acho dessa história. Quero falar aqui primeiro sobre as informações. O primeiro gol do Super Sports, né, que, igual eu falei para vocês, mostrou sempre com muita cautela que esse desfecho não estava perto de ser concluído. O Ricardo Goulart que precisa de se adequar à realidade financeira do Cruzeiro e esse é o maior fator que impede essa sua volta nesse momento. De acordo com a matéria do Super Sports, teria que ter uma diminuição de quase e superior, né, a 50% dos seus salários. Lembrando que no Santos ele ganhava algo próximo de 600 a 800 mil por mês, variava bastante por conta do bônus de performance, mas assim, seria um valor próximo ali dos 250, 325 mil por mês, que o Cruzeiro poderia pagar para ele, que é igual eu falei aqui para vocês, o Rafael Cabral ganha 350 mil por mês, então não ficaria surpreso se o Cruzeiro oferecesse uns 250, 350 mil por mês nessa atual temporada para o Ricardo Goulart, e ano que vem, espero eu, né, na Série A, ele recebeu um valor bem maior. Então assim, o jogador que, além dessa questão, tem também do técnico Paulo Pezzolano, até no vídeo de hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, né, eu falei que poderia complicar bastante a vida do Cruzeiro, porque é um jogador que, será que o Paulo Pezzolano aprovou? Porque não é um cara que vai ficar voltando para fazer marcação. Até o Giovani, que no início do ano ele fazia um pouco esse papel, mas não como o Paulo Pezzolano gostaria, acabou sendo emprestado para o Sport. Fez 7 jogos aqui, 2 gols e 1 assistência, mesmo com bons números, foi repassado por o Sport. Então será que o Ricardo Goulart seria esse meio de campo ideal que o Paulo Pezzolano gostaria? Até porque o Paulo Pezzolano já foi um meio campista, um meio ofensivo, então ele sem dúvidas deve querer um jogador um pouco mais versátil que o Ricardo Goulart, que jogaria um pouco mais lá na frente, não teria esse papel de ajuda na marcação. Então, assim, desde quando ele rescindiu pelo seu contrato pelo Santos,